Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Nós estamos no episódio número 23 do podcast Aprender e Ensinar. E como vocês viram no episódio 22, a gente está falando um pouco a respeito da experiência da pós-graduação e estamos colhendo essas histórias de colegas que são pós-graduandos ou que foram pós-graduandos. E hoje eu quero conversar a respeito de pós-graduação estrito sensu. Muita gente tem aí uma série de dúvidas a respeito do que é a pós-estrito, do que ela ensina, como é a formação. E muita gente também tem ideias erradas a respeito do que é uma pós-estrito. Acha, por exemplo, que a pós-estrito é para melhorar a prática clínica. Então, ela até melhora, mas a gente vai ver hoje que isso é muito mais indireto. Então, para falar desse assunto, eu convidei duas pessoas que eu gosto muito, e hoje é um podcast especial. A gente até podia fazer uma parceria com a Sociedade Brasileira de Biomecânica, porque eu convidei dois ex-pós-graduandos que também são membros da Sociedade Brasileira de Biomecânica, a qual eu tenho um carinho enorme. Hoje faço parte aí da diretoria. Mas vocês vão ver que os meninos são super multiuso, não é só biomecânica o negócio, não. Então, queria apresentar para vocês e deixar eles se apresentarem. Bruno Bedo e Emanuel Rocha, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está num podcast super masculino, mas, gente, eu garanto para vocês que vocês vão aproveitar tanto quanto se fosse um bando de mulher conversando, que a gente tem assunto até para falar. Meninos, fiquem à vontade. Quer começar, Bruno, por ordem alfabética? Pode ser, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes. Ana, primeiramente, que prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer mesmo estar dividindo um pouquinho dessa etapa tão bonita, né? Acho que a gente vai falar muito disso. É algo único, normalmente único, né? Mas marcante demais da nossa caminhada acadêmica. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Bedo. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, pela USP. Posteriormente, eu fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pelo Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional. Também fiz meu doutorado de sanduíche na Universidade de Ottawa, no Canadá, com apoio financeiro da CAPES, e atualmente eu trabalho como cientista de dados do Globo Esporte. Então, juntei a carreira acadêmica com uma parte prática. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza. Então, novamente, é um prazer, Ana, e é um prazer estar dividindo uma fala com o Manuel também, que é um baita profissional que eu admiro. Não o conheço pessoalmente, nunca conversamos pessoalmente, mas a gente admira o trabalho um do outro à distância. Então, prazer estar aqui também, Manuel. Nossa, gente, eu conheço o Emanuel pessoalmente, viu? Conheço os dois bem pessoalmente. Emanuel, por favor, se apresenta, fala para o pessoal da onde você está falando. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E quem está ouvindo esse maravilhoso podcast. Bom, é uma honra estar aqui conversando com vocês dois hoje. E agora fiquei sem palavras, né? Que depois desse currículo do Bruno assim, eu vou me apresentar aqui, pessoal. Mas, por favor, né? É muito difícil manter o nível dessas minhas duas companhias de hoje, né? A professora Ana Maria e o professor Bruno aqui conosco. Bom, mas eu sou fisioterapeuta, formado pela Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, no interior do Rio Grande do Sul. Depois que eu acabei a minha graduação, e talvez hoje a gente comente um pouco sobre isso, mas quando eu me dei conta, eu tinha acabado a graduação, já estava dentro do mestrado. Então, eu fiz meu mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. E assim que eu finalizei o meu mestrado, eu vim para Porto Alegre fazer meu doutorado em Ciências do Movimento Humano na URGS, né? Então,
foi um momento tudo muito rápido acontecendo, e talvez a gente comente um pouco isso, desses caminhos que a pós-graduação vai nos levando. E atualmente eu tenho, né, a sorte eu digo sorte, né, porque eu dei muita sorte nessa minha vida acadêmica, mas eu sou coordenador de um curso de fisioterapia, então eu coordeno o curso de fisioterapia da Faculdade de Sojipa. Eu sou professor do curso de Educação Física e Fisioterapia dessa mesma faculdade. Sou professor do curso de Fisioterapia da FACAT, que é uma faculdade em Taquara, no Rio Grande do Sul, e também estou fazendo um pós-doutorado na Unipampa, né? Voltei para onde me formei, fazendo um pós-doutorado aí na Unipampa. Então, essa mais ou menos é meu currículo, né? Não sou cientista de dados da Globo, mas Globo, né? Estamos aí, se quiser. Mas você sabe que eu escolhi vocês a dedo, né? Porque nada, as pessoas não esperam uma trajetória diferente para um pós-graduando estrito sensu que a docência. Ou então algo na área, assim, ser um supervisor de estágio, qualquer coisa assim. Então eu escolhi o Bruno justamente porque ele acabou aí trabalhando no Globo Esporte. Eu acho que é uma inspiração para outras pessoas que estão pensando no estrito sensu, imaginar um trabalho que não é um trabalho dentro da universidade, mas também para dizer, sabe, Emanuel, dessa trajetória que você fez, o tanto de universidades onde você trabalha e ainda está estudando. Então é outra inspiração também para todo mundo que está por aqui, porque nós estamos falando para pessoas que são relativamente convertidas ao lifelong learning, quer continuar estudando, e eu acho que você tem tudo a ver com isso. E aí, gente, para a gente contar um pouco dessas trajetórias, eu gostaria muito que a gente pudesse iniciar contando assim, se na graduação vocês já tinham alguma área de preferência que indicasse que vocês iam tomar esse rumo da pós-graduação, e se teve algum professor que influenciou vocês nesse momento, na transição entre graduação e estrito sensu. Como é que foi isso? E aí, manda ver, quem quiser começar, fica à vontade. Eu acho que sim, né, Ana? Eu vou falar assim, pelo menos por mim, no caso, no início da minha graduação, eu tive um contato com uma professora na época, a professora Sara Regina Dias da Silva, que foi minha primeira orientadora, na qual fiz minha iniciação científica. Posteriormente, eu conheci o meu orientador de mestrado, que se tornou um grande amigo, depois foi meu orientador de doutorado. Então, eu acabei juntando o útil ao agradável. É muito legal quando você consegue ser muito próximo do seu orientador. Eu vejo isso muito com o Emanuel, no caso. Para quem não sabe, o Bruno está falando do professor Paulo Preto, né? Isso. Paulo Santiago, que foi o orientador dele de mestrado e doutorado, e é um grande especialista em futebol quando o assunto é estudar isso de maneira acadêmica, né? Isso mesmo. Então, essa relação que eu tive muito próxima com o meu orientador logo no final da graduação, quando eu estava finalizando a minha segunda iniciação científica, eu comecei a me aproximar um pouco da área de biomecânica. Minha iniciação científica não foi em biomecânica, eu trabalhava mais com a parte de epidemiologia em atletas de handebol, mas durante um congresso, e aí é bom a gente destacar a importância dos congressos científicos, né, para você se aproximar de pesquisadores, se aproximar do seu orientador, até no caso, de grupos de pesquisa diferentes. Eu comecei num bate-papo com o meu atual orientador de doutorado, mestrado, surgiu uma ideia, literalmente num pub, a gente conversando. Então, foi nesse momento, no meio de algumas cervejas, em Barcelona, inclusive, isso foi chique, eu vou dar o braço a torcer. Que isso é muito chique. Isso foi. Mas foi uma baita situação legal, porque eu não estava lá para discutir um projeto acadêmico, um projeto de mestrado, mas durante um bate-papo surgiu uma ideia, e a gente amadureceu essa ideia depois no laboratório, eu comecei a conviver no laboratório, e fiquei lá durante 6, 7 anos. Então, acho que esse processo, né, da graduação para o mestrado e para o doutorado, consequentemente, acaba ocorrendo de forma natural. Legal. Muito legal. Muito bom. Eu tenho uma professora, a professora Vanessa Monteiro Pedro, foi minha professora de fiz em ortopedia, né, traumato-ortop, e ela dizia que esses momentos eram os momentos que a gente ia molhar as palavras. Muito bom. Você vai E pro a bar gente para sempre molhar traz, as palavras. a gente sempre traz boas histórias daí desse momento, né? Exato. E você, Emanuel, não tem cara de ter sido alguém que encontrou o orientador no bar.
Estou enganada? Não, mas poderia ter sido, né? Na verdade, isso, a história é muito legal, porque, de certa forma, né, o pessoal acha que quem faz a pós-graduação fica só dentro do laboratório. E, na verdade, a gente fica, pelo menos antes da pandemia, ficava mais tempo dentro do bar do que no laboratório, né? Ou tentava equilibrar esses dois. Pior que é verdade. Bom, eu tive uma grande influência, né, de um cara muito conhecido de todos nós da biomecânica, que é o professor Felipe Carpes, né? Então, quando eu entrei na fisioterapia, no primeiro semestre, eu meio que não tinha me achado, assim. Não tinha entendido exatamente o que era a fisioterapia e nem qual era a minha função ali dentro. E logo no início, no segundo semestre, eu tive aula de biomecânica, então, com o professor Felipe Carpes, no qual ele trouxe muitas motivações para mim. Não necessariamente só motivações para estudar biomecânica, mas motivações da academia. Então, a minha família, né, eu tenho meu pai é professor universitário, minha mãe é professora, então nossa família já tem essa vivência, então eu tinha uma noção já do que era o ambiente universitário, mas eu não tinha me achado ainda, né, eu nem sabia se eu queria estar ali. E quando eu tive aula com ele, isso me motivou, eu falei, opa, existe uma possibilidade muito interessante aqui, talvez. Então, logo no segundo, depois do segundo semestre que eu tive aula com ele, no terceiro semestre eu comecei a trabalhar com ele. Eu lembro que eu nunca vou esquecer que eu basicamente fui lá, professor, eu gostaria de trabalhar contigo. Ele falou assim, tá, mas o que tu gostaria? Eu falei, não sei, qualquer coisa que tenha cinemática, né? O que tu quiser aí eu trabalho. Porque eu tinha gostado Ai, que muito da beleza. ideia de analisar movimento, né? Aham. E, e daí a gente começou. Então isso foi desde muito cedo na graduação. E isso acabou automaticamente me levando, né, para o mestrado. Mas isso é importante porque ele sempre no começo a gente conversava sobre isso, né, nos bares da vida, né, Bruno? Inclusive no o meu primeiro congresso brasileiro de biomecânica, a gente foi já logo no início, foi em 2011, lá em onde é que foi o CBB? Foi em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão, eu tava aqui em Eu, Ribeirão, eu exatamente. tava lá. Estavam É. lá, né? Foi meu primeiro congresso brasileiro de biomecânica. Então eu lembro que foi logo no início, eu fui, e isso também me motivou. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito legal. Eu achei fantástico essa ideia de ver pessoas falando sobre o mesmo assunto no evento, e eles sempre me motivando e perguntando, tá, mas tu quer fazer mestrado? E eu falei, não, eu quero, é o que eu quero. E não teria problema, porque ele falou assim, não tem problema se não quiser. Mas que bom que tu quer, porque então a gente pode traçar metas que vão te levar por esse caminho. Então, teve essa É. grande influência dele, sim. Bem, quem é meu aluno de graduação já conhece o professor Felipe Carpes, pelo menos os mais recentes, porque inclusive eu usei algumas das aulas que ele disponibilizou de conteúdo fundamental e introdutório de biomecânica na minha disciplina. Então, quem não conhece o professor Felipe Carpes, um baita ciclista aí, né? Ele estuda, inclusive, ciclismo em boa parte das pesquisas dele. É um entusiasta do ensino de biomecânica também, tenta várias estratégias inovadoras de ensino. É um cara muito especial, a gente se sente especial perto dele. E eu já estou deixando aqui o convite para ele vir para o podcast comigo para falar de escrita científica. Eu quero convidar ele e a professora Lucila Costa, que os dois estão falando desse assunto de uma maneira muito bacana. E se você não conhece o professor Felipe, então segue ele lá no Instagram. Ele é Felipe Carpes mesmo, e o canal Neurotech no YouTube. Se você tem interesse em biomecânica, é um baita canal para seguir. E tem muito mais do que só biomecânica. Não deixem de aproveitar também. É um querido mesmo, a gente gosta demais dele. Nosso várias vezes ex-presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica, é um cara inspirador, ele e a Pamela, a esposa dele. Bem, então vocês viram, né? A gente tem aí 2 casos de pessoas que caminharam para o estrito sensu já desde a graduação, com alguma aproximação com seus orientadores, participação em eventos científicos, e essa coisa da pergunta, né? A pergunta vai surgindo das conversas, das interações com esses professores, e a gente realmente começa a se questionar uma série de coisas, e acho que é uma coisa interessante dizer, né, que o contato com o orientador de vocês, ele começa já desde um período de graduação, mas algumas pessoas têm que ir atrás do seu orientador. E ainda assim,
Vocês fizeram processo seletivo, Emanuel e Bruno? Assim, porque o nosso programa aqui tem seletivo, mas é bem tranquilo. Como é que foi isso, Emanuel, para você? Ótima pergunta, porque eu também tenho muitos colegas que ficam com essa dúvida, né? Porque como para mim foi algo muito natural, ou seja, eu cheguei para fazer primeiro o processo seletivo do mestrado, eu já estava muito preparado para isso, no sentido que eu já estava há muito tempo fazendo iniciação científica, me preparando para isso, foi muito automático. Então, eu teve o processo seletivo, tive uma prova normal, né? Todo processo normal, mas foi algo muito mais natural. Era como se eu tivesse mais um dia no laboratório, né? Fazer apresentação de projeto, né? Fazer uma prova específica. Então, não foi, né? O mestrado especificamente, porque eu fiz o mestrado com o mesmo orientador, eu continuei com o professor Felipe Carpes. Então, nesse sentido, assim, foi algo muito natural. E eu já entrei no mestrado. Na verdade, eu fui aprovado no mestrado antes da minha formatura da graduação. Eu fui aprovado no mestrado e eu lembro que foi muito bom, assim, para mim, porque isso me motivou a realmente não parar, porque eu tenho muitos colegas que acabam se formando e daí fica ali alguns meses parado, já me desmotiva, né, porque a pessoa fica desempregada e ao mesmo tempo não sabe o que fazer, não tem nenhuma seleção de mestrado, então a pessoa fica, né, muitas vezes desmotivada. E para mim foi muito importante, porque eu me formei já dentro do mestrado. Legal, muito Eu acho que bacana. eu acho que eu compartilho do Emanuel também. Eu, eu passei no processo seletivo de mestrado 2 semanas antes da minha formatura. Então, assumo que isso dá um alívio quando você está se formando e diferente do processo seletivo do Emanuel, aí eu estou falando do processo do programa onde eu fiz, que é onde a Ana orienta, lá a gente não tem uma prova em si. Você tem que entregar uma prova de proficiência em inglês, um projeto de pesquisa e você tem uma entrevista com os professores que fazem parte daquele programa. Então, para mim, que eu já estava no laboratório, eu tinha um projeto de pesquisa muito redondo, eu já entendia como era o processo de seleção, foi relativamente tranquilo, mas cada programa eu acho que tem sua característica, né? Como se a gente olhar para o programa da Educação Física da USP de Ribeirão hoje, eu sei que ela tem uma prova, mas a da Físio não tem. Tudo depende de onde você vai fazer esse mestrado ou esse doutorado e olhar qual que é o processo de seleção. De nada adianta você querer fazer um doutorado ou um mestrado sem entender como aquele programa funciona. E eu vou ter que pegar esse gancho e falar uma coisa, Bruno, que eu esqueci, porque isso realmente muda, né? Então, o programa que eu fiz o mestrado, então tinha prova, tinha entrevista, né? Tinha que entregar um pré-projeto, e não tinha, por exemplo, que entregar nesse momento a proficiência. Então, a proficiência eu tinha aí num ano para entregar. O que, de certa forma, é um alívio, né? Eu não tinha proficiência ainda, então isso me deixou mais tranquilo ainda. Eu podia estudar para depois fazer a proficiência. Mas eu queria falar uma coisa sobre a entrevista, né? Que eu gosto de contar essas histórias aí. A minha entrevista estava lendo o professor Felipe, estava o professor Bolle, o professor Carlos Bolle Mota, é um queridão, assim, da biomecânica, né, professora Ana Maria? Um querido mesmo. Abraço, professor Bolle. O professor Bolle é queridão. E eu nunca vou esquecer, porque, né, a gente já se conhecia, né? Porque ele foi orientador também do professor Felipe, então é quase, né, que é um avô orientador, assim, né? Ele foi orientador do nosso orientador. E eu lembro que ele falou assim, tchê, bem gaúcho, ele falou assim, tchê, Bem, aí tu vai entrar no mestrado agora, tem que aprender MATLAB, né? E eu tenho que dizer que até hoje estou sofrendo aí, mas tô, né? A gente tenta. Até mandei uma mensagem pro Bruno esses dias. Ô, Bruno, me dá uma mão aí que eu quero aprender esse negócio, cara. Tá, desde o início do mestrado, o professor Bolle pedindo para eu aprender. E eu aprendo um pouquinho, daí eu paro de mexer e esqueço. Mas e estão aí aí, eles né? mudam a versão do MATLAB e a gente já Ah, não sabe mais onde tá as coisas. É bem isso mesmo, Emanuel. Tô nessa também. Ó, e aí, sabe o que eu queria comentar, né? Então, acho que uma dica boa para todo mundo nesse momento que está pensando no estrito é conhecer o edital. É lógico que quando a gente já está vindo da graduação, está no laboratório, os mais velhos contam para os mais novos, né? A gente sempre tem alguém no laboratório que ajuda a gente com esses detalhes, mas ter um bom contato na secretaria, conversar com o secretário da pós, ler o edital sozinho antes de ir atrás do coitado do secretário,
e ficar perguntando as coisas é importante, né? Afinal de contas, a gente está falando de um nível de formação onde a autonomia é muito importante, então ser autônomo desde o momento que você está decidindo prestar o seletivo, saber o que vai acontecer com você, é fundamental. E aí, para quem não teve, ou para quem não está tendo a trajetória como a dos meninos, de terem saído da graduação direto para o mestrado, ou que não teve o contato com seu orientador antes e vai, né, procurar alguém ainda, tem 2 IGTVs que estão publicados lá no portal Fiz em Ortopedia, no @Fiz em Ortopedia, no qual eu falo como procurar um orientador quando você não tem esse vínculo antes, tá? Então, se você está se sentindo perdido com isso, não deixa de ver esses 2 IGs, eles são curtinhos e tem várias orientações sobre como entrar em contato com o orientador quando você, por exemplo, fez essa pausa ou está tentando num lugar que não é a sua casa original de graduação, você não conhece esse professor. E aí, gente, a grande dúvida, né, que as pessoas sempre perguntam, vocês, para fazer mestrado, para fazer doutorado, precisa ser dedicação exclusiva? Eu tenho que ficar 24 horas do dia por conta da pós? Como foi essa parte para vocês? Bruno, você fez em dedicação exclusiva? Ana, o mestrado, eu fiz o segundo ano de mestrado de educação exclusiva, mesmo não tendo bolsa. Então, na época, eu tive um auxílio dos meus pais, porque eles falaram, você está terminando o mestrado, é o seu segundo ano de mestrado, então faça inteiramente o mestrado. Eu tive essa sorte. Eu sei que isso não é a condição de todo mundo, de pouquíssimas pessoas. Já no doutorado, eu tive bolsa de doutorado os 3 anos, os 4 anos quase. Então, eu dediquei exclusivamente ao doutorado, então eu estava no laboratório 9, 10 horas por dia. Mas também sei que não é a condição de todo mundo. Sabemos que os programas têm um número limitado de bolsas, então, às vezes, os alunos precisam dividir com tarefas profissionais, como, por exemplo, ser docente, que, se não me engano, foi o caso do Emanuel, e entre outras tarefas, como no físio, está clinicando, o pessoal de educação física está numa academia, ser personal trainer. Então, tudo depende do contexto. Mas, se você tem uma bolsa, não só sugiro, como eu acho que essa é a regra, né? É uma regra, não é uma sugestão, que tem uma dedicação exclusiva. É uma regra. Então, se você tem uma bolsa, você recebe para aquilo. Você está sendo pago para isso, é o seu salário. Então, que você se dedique de modo exclusivo. Legal. Emanuel, não sabia, você fez trabalhando, então? Olha só que interessante. O meu mestrado, desde a iniciação científica, então, quando eu comentei no terceiro semestre, eu comecei a trabalhar com o professor Felipe Carpes, eu já comecei a ganhar uma bolsa. Então, comecei com bolsa de iniciação científica do CNPq, fiquei com ela durante todo o tempo da minha graduação. Então, foram 4 anos de bolsa de iniciação científica. Então, não precisa. É muito interessante o que o Bruno falou, porque a gente está falando aqui de uma posição de privilegiados total, assim, muito privilegiado. Eu nunca precisei trabalhar, né? Antes digamos assim, de querer. Ou seja, meus pais nunca falaram assim, vá trabalhar para sustentar ou para pagar seus estudos. Então, é uma situação que eu percebo que é muito privilegiada, não é a realidade. E Bom, cada mas vez mesmo mais rara também, né? cada vez mais raro, inclusive porque as bolsas estão cada vez mais escassas, né? Então, eu tive num período de ouro, assim, da educação no Brasil, da educação pública, na qual, então, tinha muita bolsa, então eu fiquei com bolsa durante os 4 anos da iniciação científica. Isso fez com que eu saísse da graduação já com 4 ou 5 artigos publicados, que é um negócio que não é nem um pouco comum, né? Algo que eu sei que... Então, mas vejam que essa dedicação exclusiva durante a graduação É. me permitiu isso. E um laboratório produtivo com um orientador Uhum. muito, né? Muito produtivo também, tem isso. Exatamente. E que a gente tinha metas bem definidas, ou seja, tem outros colegas que estavam junto comigo no laboratório, mas eles não tinham essas metas, eles não tinham eles não queriam, por exemplo, fazer mestrado. Então, eles estavam ali, o próprio orientador ele direcionava. Então, ele me incentivava, mas nossa, tu quer fazer? Vamos focar aqui, vamos produzir. Bom, depois eu entrei no mestrado, entrei já com bolsa também, Uhum. então foi legal também porque eu entrei e na seleção tinha uma bolsa daí da FAPERGS, né, que é a agência do estado aqui do Rio Grande do Sul, e eu já ganhei, então já entrei com a bolsa. Na matrícula eu já estava com a bolsa.
Então, fiquei os 2 anos também no mestrado com bolsa, e isso também, dedicação exclusiva total. O que acontece? Quando eu resolvi vir para a capital fazer o doutorado, eu cheguei com uma visão de que, assim, que todo mundo tinha que ser dedicação exclusiva para dar certo. E daí comecei a ver outra realidade, porque é um programa muito maior, né? Tem muito mais gente e outras realidades. E eu comecei a me desconstruir isso e vendo que não necessariamente precisaria ser dedicação exclusiva, principalmente para quem não tem bolsa, né? Que é isso que o Bruno estava falando. Bom, mas eu, né, então, a partir do segundo ano também já estava com bolsa no doutorado. E o que que aconteceu, gente? Eu comecei a fazer até para teste, fazer umas seleções de docência, assim, de substituto, alguma coisa, ou até dentro das privadas, para ver como é que é. E eu recebia muito feedback da banca de que, infelizmente, eu não tinha experiência docente. É. Então, eu tinha uma produção Acontece que era muito, né? a melhor produção de todos, né? Ninguém tinha melhor produção que eu, mas eu não tinha experiência docente, então eles não tinham oportunidade para mim. E eu comecei a conversar então com meus colegas de pós-graduação que trabalhavam já, e eles falavam assim, Manuel, infelizmente, se teu objetivo é ser professor depois, vai ter que, inclusive, gente, em processos de seleção públicos, né? A banca me falou, Manuel, tu não tem experiência docente, tu não acha que tu é muito novo, tu não acha que, né? Então, isso me fez ligar uma chave. Então, no final do meu doutorado, depois da metade do meu doutorado, apareceu a oportunidade de poder dar aula, né, junto do doutorado, 1 ou 2 cadeiras só, e eu peguei, porque eu vi que isso ia ser um diferencial. Então, lógico, antes disso, por favor, eu conversei muito com o meu orientador do doutorado, o professor Marco Vaz, antes, falei, professor, o que tu acha? Ele me incentivou totalmente, ele concordou. A gente começou a perceber isso numa época, na metade do meu doutorado, onde o Brasil começou a cair, no sentido de verba, de corte, né? A gente viu a PEC, então a gente viu que o concurso ia começar cada vez mais difícil, opa, tem que me ligar. Então vejam que tudo isso é planejamento de curto, médio e longo prazo. É planejamento. Eu vi que eu ia acabar o doutorado. Se eu não tivesse experiência, provavelmente não ia ter concurso, não ia ter uma bolsa que eu ia continuar, entendeu? Então, assim, eu fui e agarrei. E por isso que hoje eu ainda estou nessas instituições. Veja, eu acabei o doutorado, me mantive nas instituições, peguei coordenação do curso, mas tudo por meio do planejamento. E eu queria até comentar um pouco sobre isso, né, Emanuel? Tanto do Bruno quanto de você, os orientadores, como eles são orientadores de laboratórios vinculados à pós-graduação, porque isso faz diferença, né? Estão num programa de pós-graduação, são laboratórios grandes, são laboratórios produtivos. Esses orientadores, eles têm uma clareza maior do que está acontecendo em termos da profissão, em termos daquilo que é o horizonte da profissão. Então, quando um professor fala assim para você, olha, você quer depois ser professor ou você está fazendo o estrito para melhorar o seu senso crítico, o seu aprofundamento teórico e vai ser clínico ou eventualmente vai dar aula em algum curso de atualização, se você não vai ser um docente, não vai ser um pesquisador depois, o orientador costuma saber como ajudar a planejar a sua carreira. É um grande tutor, é um grande mentor mesmo, do tipo, olha, você precisa produzir mais, você precisa produzir menos, você precisa ter experiência, você não precisa ter experiência docente. Então, um bom orientador, ele não é só a pessoa que corrige a sua tese, né? Ele, inclusive, é uma pessoa que te ajuda a fazer um planejamento de carreira, te ajuda a dar metas. O professor Felipe é muito bom nisso, o professor Paulo não deve ser. Se eu conheço bem o Paulo ele deve ter tudo na cabeça dele, mas ele não deve contar para os outros. É ou não é, Bruno? É isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes, eu tive vários papos, né? E isso é muito bom quando você é muito próximo do seu orientador. O Emanuel falou uma coisa que ele teve muita sorte durante a caminhada da pós-graduação dele, e talvez eu vou corroborar com a fala dele, né? Eu também tive muita sorte, mas eu não creio muito em sorte, eu creio em oportunidades e competência. Então, eu era competente e tive algumas oportunidades e abracei essas oportunidades. E assim como vocês dois fizeram, tenho certeza. E eu lembro que algumas das conversas que eu tive com o meu orientador, e aí durante o doutorado,
Eu fui orientado pelo professor Renato de Moraes, um professor excepcional, que eu tenho uma gratidão enorme. Ele era o organizado do doutorado, digamos assim. Então, muitas coisas de matemática, de programação, mais técnicas, eu ia falar com o meu orientador, e questões de organização, eu falava com o meu co-orientador. Então, essa dinâmica de você ter um co-orientador, assim como o Emanuel teve o professor Marco, o professor Felipe também, essa conciliação e os dois estarem no mesmo caminho com você é muito importante. Eu lembro que uma das minhas primeiras conversas que eu tive, quando eu estava querendo fazer o doutorado, eu reuni os dois numa reunião, o professor Renato, o professor Paulo, o Preto. Eu falei, eu quero fazer o doutorado com vocês dois. Eu não sei quem vai me orientar, quem vai me orientar, realmente não decidi ainda, mas eu quero trabalhar com vocês. Eu não sei como que isso funciona, eu não tinha ideia mesmo, embora eu estivesse no laboratório há um bom tempo. Eles falaram assim, Bruno, a primeira coisa que você tem que pensar é qual vai ser a sua tese? O que você quer responder? Porque quando você está no doutorado, não depende tanto do orientador. É algo que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai terminar o doutorado com uma tese sua, algo que você vai defender e vai ter talvez um legado que você está começando a construir. Então pense nisso com carinho. Depois que você tiver uma pergunta sua, a gente vai decidir se você vai com o Preto, vai com o Renato, um ou outro vai estar orientando. Não tem esse ego entre a gente. Então essa relação é muito bacana, tanto que eu demorei 6 meses para ter um projeto de pesquisa redondo. Não adianta ter pressa. Eu fiquei no laboratório, trabalhando, produzindo artigos que foi muito bom na época, porque me ajudou a pegar uma bolsa de doutorado. Mas esse processo, às vezes, ele não é rápido, ele é trabalhoso. Você tem que pensar com muita calma, né? Senão você acaba fazendo um projeto na mesmice. Então, é pensar em algo novo e pensar algo com cuidado, porque, querendo ou não, é algo que você vai levar durante 4 anos e pro resto da sua vida daí. Eu gosto também de dizer que essa coisa do desenvolvimento do projeto, quanto mais você participa dessa parte, mais atenção, mais carinho, mais comprometimento você tem com o desenvolvimento da tese da dissertação. Então, porque assim, não é um processo suave, né, gente? A gente também tem que falar isso. A gente ganha muitas pessoas no caminho, a gente conhece muitos amigos, muitos professores queridos, gente que a gente lê nos papers e às vezes tem a oportunidade de estar num congresso e ver pessoalmente e, assim, dar um abraço nessa pessoa, conhecer, conversar com ela. E é engraçado como a gente tem um carinho muito especial pelas pessoas que a gente lê. A gente ganha muitos colegas, a gente cria uns vínculos super fortes com o pessoal que é corpo técnico do laboratório, que ajuda a gente nos equipamentos, no processamento de dados, na estatística, às vezes. Mas não é um processo o tempo todo gostoso. É difícil tirar as ideias do papel, é difícil ler, concluir, articular, correlacionar achados de diferentes estudos. Exige tempo, dedicação, leitura. E a construção do projeto mesmo é um projeto, não quer dizer que ele vai sair exatamente como foi pensado desde o início. Então, tem várias coisas que são um pouco mais custosas no processo do estrito sensu, mas que eu acho que faz parte da característica daquilo que ele faz na gente, que é nos formar do ponto de vista teórico e no método científico. E aí, como vocês comentaram que vocês tiveram a oportunidade de fazer praticamente todo o processo em dedicação exclusiva, eu queria só dizer uma coisa, assim, o mínimo que a gente espera que alguém vá dedicar um mestrado ou um doutorado, o mínimo, né, são 12 horas semanais. Da onde que eu tirei esse número? Se você for pedir uma bolsa de iniciação científica, a FAPESP, por exemplo, pede que o aluno de C dedique um tempo mínimo de 12 horas semanais para trabalhar na iniciação. Não quer dizer 12 horas de laboratório, mas vai incluir a leitura, tudo que tem que ser feito para isso. Então, se um aluno de iniciação dedica 12 horas, um aluno de mestrado, doutorado não pode dedicar menos do que isso, ou então faz essa coisa de começar antes de se matricular, para quando vier a matrícula, você conseguir cumprir os prazos obrigatórios aí dos programas de pós e tudo mais, sem prejuízo para a formação. Porque realmente é uma atividade que demanda, é um aprofundamento teórico importante, e não tem como fazer isso sem dedicar tempo, né, meninos? Acho que essa é uma boa
Uma boa coisa para a gente dizer para todo mundo que está ouvindo. Porque, diferente do que muita gente pensa, não se trata de ter uma pergunta, colher dados e escrever sozinho na sua casa. Acho que essa é outra coisa que a gente pode falar, né? Vocês poderiam contar quantas e quais atividades acadêmicas vocês se engajaram durante esse processo. Manuel? Então, Ana, eu tava pensando nisso que tu falou, na questão de horas, né? Sabe que como eu comentei com vocês, eu fui bolsista durante toda a minha vida acadêmica, praticamente. Só que nunca conversei sobre horas com meus orientadores. Porque como a gente acaba trabalhando no meio acadêmico com essas metas, ou seja, tem que atingir a meta, daqui a pouco tu atinge essa meta trabalhando 1 hora no teu dia, tu mata a tua meta, tá? É um exemplo. Mas a grande questão é que para te fazer, para te realmente curtir essa tua pós, estrito senso, tu tem que gostar. Tu tem que gostar. E se tu gosta de alguma coisa, tu vai querer fazer o máximo possível. Então eu não queria, né? O Bruno depois vai comentar provavelmente isso, mas as pessoas que gostam de estar no laboratório, a gente fica no laboratório, né? Às vezes a gente esquece de ir embora. No doutorado eu brincava com meus colegas do laboratório que eu passava mais tempo com eles do que com a minha esposa, né? E não porque eu não gosto da minha esposa, porque a gente acaba vivendo aquilo ali, né? É, Então ela é uma ninguém guerreira também, né? uma guerra também. Mas ninguém falava pra mim assim, mano, tu não cumpriu aqui tuas 12 horas, mas nunca, nem na iniciação científica, porque nunca precisou disso. Ou seja, eu sempre cumpri as metas estabelecidas com o meu orientador e gostava de estar no meio, tá? Então, a primeira coisa era isso. Bom, depois vem a pergunta da Profiana, que era sobre as atividades extra, né? Ou seja, outras atividades que a gente se engajou. E eu sempre fui muito engajado em outras atividades. Eu gosto de quanto mais coisas está envolvida, mais me estimula. E eu sempre incentivei meus colegas a fazerem isso também. Então, por exemplo, eu eu sempre digo que eu vivi a universidade. Então, além de participar das atividades do grupo de pesquisa, que é o mínimo que tu tem que fazer, eu participava das questões institucionais, como por exemplo, pode ser representante da comissão de pesquisa, quero ser. Representante da comissão, não sei, quero ser. Mas é uma Que trabalheira chata, legal. tem que ir nessa reunião. Eu aprendi muito aí. Eu aprendi muito mesmo, porque a gente começa a sair da nossa bolha, que é o grupo de pesquisa, que todo mundo pensa igual, e começa a entrar nas reuniões, que eu sempre brinquei, reuniões de leões, né? Você juntar todos os professores ali de todas as áreas, falando sobre assuntos, e tu tá ali pequenininho ouvindo, assim, aprendendo. Então, eu sempre me engajei muito nisso. Fora, né, atividades que não envolvem necessariamente uma comissão, mas, por exemplo, vai ter um evento lá de outro programa. Eu vou. Se eu tenho possibilidade, eu vou em todo evento, tudo que for possível fazer, para viver aquele momento. Muito bom. E você sabe, estava falando isso, né? Conta pro pessoal, porque você fez parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica, mas já era ex-aluno, ou não? Não, né? Não, eu faço parte da diretoria desde. É muito engraçado isso, porque eu lembro que eu falei para vocês que em 2011 eu fui para Ribeirão, e 2011, então, ah, foi o ano que o professor Marco Aurélio Vaz ele pegou a presidência da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Na época, a sociedade ela não tinha, ou tinha quase nenhum estudante ativo, e eu comecei a achar interessante essa ideia de sociedade e comecei a ajudar tanto o professor Marco como o professor Felipe, ajudar na diretoria, né? Mesmo não fazendo parte. Isso em 2011. E daí chegou em 2013, no congresso em Natal, foi maravilhoso, né, professor? Esse Eu congresso tô foi em maravilhoso. todos, desde Florianópolis, gente, então não posso falar nada. E Eu vou em todos eu acho ótimo. nesse congresso, que foi então 2013, foi criado um, um novo cargo na diretoria que era representante dos estudantes. Então, que daí eu já fui candidato. Então, isso foi em 2013. Então, eu estava na graduação ainda. Então, na graduação, no último ano de graduação, eu entrei como representante dos estudantes na diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica. E eu estou até hoje, só que agora eu estou como secretário, primeiro secretário da sociedade.
E eu adoro, gente. E perguntam, gente, é só trabalho, eu não recebo nada para fazer isso, nunca recebi, ninguém da diretoria recebe, nem para ir. A gente, nem o Congresso, eu pago o Congresso também, o Congresso Brasileiro de Nossa, Biomecânica, a também. gente organiza e paga, normal. É. Só que é muito legal, porque é por causa disso que eu consegui conhecer a professora Ana Maria de perto, conhecer o professor Serjão. Gente, professor Serjão, eu tenho uma saudade do professor Serjão aí, vocês têm um contato muito próximo dele. Durante a graduação, por causa dessa vida acadêmica, o professor Felipe Carpes conseguiu, né, me ajudou a ir para Calgary, e lá eu encontrei o professor Serjão lá, o professor Sérgio Cunha. Ele estava fazendo pós-doc lá, e a gente tinha uma Aham. amizade tão gostosa, que até hoje, E um às vezes ele amor. me liga e a gente fica conversando, é um amor. Bom, enfim, tu se envolver nisso, tu acaba conhecendo pessoas que são referências, e É. nada disso paga, sabe? O teu projeto não é sobre isso. O meu projeto nem é tão importante assim, mais importante é as pessoas que eu conheci. Ai, que excelente. E você, Bruno, o que mais você fazia além de rodar experimento e analisar dado? Porque, para quem não sabe, gente, cinemática é o seguinte: 1 hora de coleta, 4 de análise. Essa é a conta que a gente faz para fazer a programação mesmo, para fazer o cronograma do projeto. E eu não estou brincando, não. E você, sobrou tempo para alguma coisa, Bruno? Sobrou tempo, e isso graças a um grupo de pesquisa muito unido, muito forte, com metas muito bem traçadas, né? Assim como o Emanuel falou, o nosso grupo ele era um grupo muito forte, ainda é um grupo muito forte, mesmo durante a pandemia, não nos encontrando fisicamente, mas a gente sempre teve metas e sempre colaborou um com o projeto do outro. Eu acho isso que é muito importante. Eu até anotei aqui, uma das coisas mais importantes que você vê na pós-graduação, talvez seja fazer parceria entre pesquisadores mesmo, ou entre colaborar com os projetos alheios do seu grupo. Então, eu falo que vários artigos científicos, os artigos que eu tenho publicados, não são relativamente meus, eu apenas colaborei e ajudei na criação, no desenvolvimento, na análise dos dados e, consequentemente, na publicação dos mesmos. Então, esse processo de você estar colaborando com outros pesquisadores é fundamental para a sua carreira acadêmica, porque nenhum professor trabalha sozinho, e sim trabalha com um projeto muito cêntrico. Eu tenho um sonho ainda de publicar um artigo com o Felipe, por exemplo. Já publiquei com a Ana, já. Então, esse caminho que você acaba colaborando com outros pesquisadores é fundamental. Uma outra coisa que eu fiz, eu não tive a oportunidade de ser docente durante a pós-graduação, numa universidade privada, mas eu tive a oportunidade de fazer o PAE, que para quem não conhece é o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, que é obrigatório para quem tem bolsa CAPES no Brasil. Pelo menos no nosso programa, eu acho que são para todos os programas, Ana, se me corrija se eu estiver errado. É para todos. Todo mundo que tiver bolsa CAPES tem que, de alguma forma, dedicar um tempo ao ensino, porque a CAPES é uma coordenação de aprimoramento de professores, né? Então, é missão deles qualificar professores ou preparar pessoas para o ensino, e por isso essa obrigatoriedade. E O eu nome lembro, eu acho que muda um pouco, né? Se eu não me engano, no meu doutorado, como é que tu chamou? PAI? é O PAE. nome do O programa nome muda. muda. No nosso a gente chamava só de docência orientada, ou seja, eu era obrigado a É, fazer docência orientada. isso. Cada programa tem um nome. Na Federal ou na Unicamp, acho que chama PESCD. Cada um tem um nomezinho, mas são todos programas vinculados a essa exigência da CAPES, principalmente para quem é bolsista, mas todo mundo pode participar, isso que é legal também. E é legal falar que, às vezes, o próprio programa ele dá uma bolsa de R$ 400, se eu não me engano, para quem não tem a bolsa da CAPES de doutorado. Então, ela acaba sendo um salário para você auxiliar um professor durante uma disciplina da graduação. E eu lembro que, quando eu fiz meu primeiro PAE, meu primeiro estágio docente, digamos assim, ele era obrigado, porque eu tinha uma bolsa, e eu queria fazer mais. Eu lembro que eu falei com o meu orientador, eu falei, eu posso fazer mais? Ele falou, Bruno, mas você já fez o seu, você tem vontade? Eu falei, então Bruno, você escreve quantos você quiser. Eu lembro que eu me inscrevi em um na medicina, acho que, não sei se era nem da Ana, de cinesiologia, eu não lembro, mas eu acabei pegando biomecânica na educação física. Então, durante 3 semestres seguidos, eu acabei auxiliando e acabei dando várias aulas para graduação, e isso ajuda na sua formação acadêmica, na sua formação profissional também, eu digo, né? Como você ensinar. No meu caso, era a experiência mais próxima que eu tive como docente. Então, isso me ajudou muito e me capacitou para futuramente ser um docente ou não. Até para se apresentar em público, né?
Você vê como Sim, um professor dá aula, é bacana. Também para quem tem interesse aí de fazer cursos de atualização, vender cursos de atualização como uma atividade paralela à clínica, por exemplo, você saber como um professor organiza a sala de aula, o tópico, como ele faz a avaliação, isso tudo é muito rico e é a oportunidade de você ver alguém que tem mais experiência que você atuando, né? Olha só que fantástico isso que o Bruno falou, gente. Porque eu fiz a docência orientada, que a gente chama aqui de docência orientada, mas todas as oportunidades possíveis que tinha para dar aula na pós-graduação, eu aceitei. E eu aceito até hoje. E de graça, por exemplo, essa R$ 400 que o Bruno falou lá é do programa deles, tá? Porque é o programa que tem bastante verba para isso. Mas não é comum, os programas não necessariamente vão te pagar. E eu vou de graça mesmo, porque é muito legal. Ou seja, se tu gosta disso, tu aprende muito. Sempre quando tu tá ensinando, tu aprende. E isso também é um diferencial, se tu tá se preparando para depois uma carreira docente ou para se organizar na vida, porque tem coisas que a gente não aprende. Então, principalmente na nossa área de fisioterapia, que nosso curso não é licenciatura, ele é bacharel, então a gente não aprende a fazer plano de aula. A gente não aprende a fazer isso. Então, é nesse momento que tu vai aprender. Então, hoje que eu estou na coordenação do curso de fisioterapia, tem vários docentes que eu acabo conversando para também dar experiência para eles, né, dar essa oportunidade, mas muitos chegam sem saber. O que que eu vou, como que eu vou montar, o que que eu tenho que montar aqui no plano, o que que é isso? Não sabe. Então, essa oportunidade da docente orientada ou do pai, né, que o Bruno comentou, te ensina isso, ou te oportuniza a entender esses processos, o que facilita muito mais depois. Muito mesmo, de verdade. Lembrando, né, que como educadores físicos ou fisioterapeutas, em algum momento a gente sempre acaba ensinando. Você ensina um exercício para um aluno lá no personal, você ensina a condição clínica do seu paciente quando você está atendendo na clínica, está explicando para ele o que ele tem. Então, ter noção de como se ensina algo para alguém é sempre uma habilidade que para as nossas profissões de saúde será útil total, assim, eu acho que faz muito parte. Eu tenho 200 perguntas, mas eu juro que eu vou tentar fazer uma que eu acho que é bacana para que as pessoas entendam um pouco para que serve o estrito sensu, né? E aí eu queria perguntar como que o aprendizado que vocês tiveram durante o estrito, e eu acho que nesse momento muita gente já entendeu que ele vai além de dominar técnicas dentro de um laboratório para colher dado, ele vai além de ter lido artigos para poder interpretar esses dados, ele vai além até de participar só para apresentar um trabalho num congresso, ou assistir uma aula no congresso, se manter atualizado. O estrito tem várias experiências que mudam a gente como pessoa e que nos ensinam muito. Mas na vida de vocês hoje, como esse estrito, esse mestrado, esse doutorado, como é que vocês enxergam hoje? O que que vocês aprenderam lá que vocês usam hoje na vida profissional de vocês? E aí é lógico, tá todo mundo se coçando para saber o que que acontece no Globo Esporte, que contrataram um doutor da USP. eu acho que a primeira coisa, Ana, e isso eu acho que é para todos os alunos, eu vou generalizar, para todos os alunos de distrito, mestrado, doutorado, é ter uma visão, um olhar, uma interpretação crítica das coisas. Acho que é a primeira coisa. É você não analisar uma pergunta de primeira e sim se aprofundar nessa pergunta, então se aprofundar num problema, numa análise, é você ser realmente crítico. Todo mundo brinca, todo doutor é crítico, eu acho que a grande maioria. Então você passa a criticar as coisas, você aprendeu, você foi moldado para isso. Então eu vou falando por mim agora, eu aprendi a ser uma pessoa crítica e analisar e interpretar resultados e problemas. Então eu lembro que no meu primeiro dia de contratado na Globo, meu pai me perguntou: você você sonhava em trabalhar lá? Eu fui muito sério, eu falei: pai, eu não sonhava, eu sonhei em ser docente de N faculdades no Brasil e no exterior, isso eu sempre sonhei. Mas eu nunca sonhei porque eu não sabia que era possível. A partir do momento que eu comecei a ver que aquilo era palpável, eu comecei a sonhar com aquilo. Então, eu comecei a pensar, e talvez, eu acho que pode ser que vocês me contrataram, eu sabia analisar dados, sempre trabalhei com programação, então, e eu sempre fui muito crítico com dados esportivos. Então, acho que essa parte crítica, que é o que forma um pesquisador,
um docente, é fundamental. E eu gosto de falar que talvez o mestrado e o doutorado têm objetivos completamente diferentes. O mestrado, talvez, ele tenha um foco, talvez, de você entender o que é um projeto de pesquisa e, talvez, o que é ser um docente, talvez. Já o doutorado, ele foca mais nessa parte crítica, de você aprofundar numa pergunta, de você se debruçar sobre aquilo e despender um tempo grande para defender uma tese sua. Acho que, talvez, esse olhar crítico definiria o que é o Estrito Senso para mim. E você, Manuel? Eu tava pensando aqui que a gente tem os artistas globais e agora a gente tem os biomecanistas globais, né? Não, Que não é muito sensacional? chique. Eu fico super orgulhosa. Eu acho muito chique isso, cara. Né? O cara é biomecanista global, cara. Não, Imagina que precisamos legal. levar ele num mentoring, não? Tô E sem achando. dúvida, sem dúvida. Eu acho que vai ser o o próximo mentor tem que ter o Bruno lá falando sobre como isso, né? Todo mundo vai querer agora isso. Imagina. Com certeza. E daqui a pouco aparece na novela das 9, nunca se sabe, né? As pessoas vão se dividir entre serem youtubers e serem artistas da Globo, biomecanicistas da Globo. Exatamente. Mas é fantástico isso que o Bruno falou, né? Porque eu também nem sabia, né? Pô, a possibilidade de ser biomecanista da Globo, né? Então, muito legal mesmo. Bom, respondendo a pergunta da professora Ana, é a dica que eu dou para todo mundo, assim, mesmo colegas que entram, né? Meus colegas que entraram junto comigo no doutorado, eu falei, gente, o que precisa aprender aqui, o que precisa fazer? É aprender o método científico. Antes de tudo, antes de aprender o teu projeto, tu tem que aprender muito sobre o método científico, como que funciona, porque isso vai facilitar e isso me ajudou muito. Quando eu aprendi o método científico, me ajudou lá na graduação, porque eu aprendi na graduação. O professor, isso me ajudou a fazer as outras cadeiras, me ajudou muito. Então, tudo que eu fazia, mesmo que era muito diferente daquilo que era o meu projeto, eu conseguia ah, entender muito bem, porque eu tinha entendido o processo para chegar lá. Então, pode ler daqui a pouco um artigo de outra área, mas quando tu entende o método científico, tu consegue compreender muito melhor. Então, primeira coisa, método científico. Segunda coisa é aprender a ler artigos, né, de forma crítica, entender o que é um artigo bom, o que é um artigo ruim. Isso a gente usa independente se tu vai para a vida acadêmica ou não. Então, para te fazer a famosa, né, prática baseada em evidência, que o portal aqui da Fisiortopedia tem várias aulas excelentes sobre o assunto, mas tu só consegue fazer uma boa prática baseada em evidência se tu sabe o quê? Ler um artigo científico, entender o método científico, né, e obviamente ter uma visão crítica, como falou o Bruno, sobre aquilo que está sendo mostrado. Senão não tem como. Então vejo que muita gente uh, não quer, por exemplo, ou nem entende muitas vezes o método científico, né, e quer fazer a prática baseada em evidência e não dá certo. Né? Não dá certo porque não entendeu exatamente o método, não entendeu como que seria exatamente um artigo. Então, se tem uma coisa que vai te ajudar para a vida, é isso. Inclusive agora, quando a gente está na pandemia, né, um negacionismo muito forte, se as pessoas entendessem um pouco do método científico, seria muito mais fácil. Com certeza. Não quer dizer que a gente estaria livre, né, de decisões ruins ou enviesadas pelas coisas que as pessoas acreditam, mas ajuda muito a gente a tentar ver a vida de uma forma mais próxima da realidade, eu acho, né? Então, para quem não ouviu o episódio 21, que é a respeito de pensamento crítico reflexivo, várias dessas coisas que a gente está falando, que são habilidades que se desenvolvem de maneira mais profunda no estrito senso, dá uma espiada nele, é um episódio bem interessante e fala muito a respeito de como desenvolver essa habilidade, ainda que você tenha que fazer isso um pouco por sua conta. Muito bom, meninos. E aí, a gente está aí perto de 1 hora já do episódio, e eu queria fazer uma última pergunta e pedir que a resposta seja assim, meio uma mensagem de paz, amor e união. Eu queria que vocês comentassem, porque eu entendo que todo mundo aí fez o seu estrito senso, está trabalhando, a vida é corrida. Como que vocês planejam se manter atualizados em termos da profissão, das coisas que são relativas ao trabalho de vocês,
Como que é isso? Como é que vai ser a história de vocês daqui para frente, né? Porque depois do mestrado, doutorado, o Emanuel ainda está fazendo pós-doc, né? Mas assim, como é que vai ser depois? Como é que vocês vão continuar estudando? Conta para mim. Bruno, eu vou deixar para te começar essa aí. Tá bom, eu Tô começo pensando. enquanto o Manuel pensa na resposta. É, brincadeira. Bom, eu acho que é um processo natural, né, Ana? Uma vez que você é um cientista. Então, o Emanuel, como um docente hoje, como um de pós-doc, eu trabalhando como cientista de dados, a gente tem que estar estudando constantemente e para não se acomodar no que a gente tem hoje. A ciência, principalmente a gente vê numa situação de pandemia que estamos vivendo, o quão rápido a ciência está evoluindo numa determinada área. A gente vê o desenvolvimento de uma vacina que demorou um ano e meio, então isso é muito rápido. Então, acho que é um processo natural de um cientista, seja, no meu caso, trabalhando não diretamente na academia, mas como cientista de dados, então eu tenho que estar constantemente estudando novos métodos, novas análises para um determinado objetivo. Tá no meu plano, sim, talvez fazer um pós-doc a curto, médio prazo, ainda estou analisando e me organizando para isso, porque é algo que vai demorar um tempo, então eu estou pensando com calma. E quem sabe também trabalhar como docente, né? Eu acho que uma vez que você é um docente, você está estudando constantemente. Dar aula, eu acho que é a maneira mais prática de estudar. Não existe modo mais prático de estudar do que isso. Então, acho que é um processo natural para quando você é um cientista, um professor. Todo professor está estudando para dar uma aula e, consequentemente, está tentando trazer informações recentes, novas, de qualidade para os seus alunos. Então, acho que seria assim. Perfeito. Isso me deu um tempo para organizar meus pensamentos, porque essa pergunta que a professora Ana fez, para mim, ela é fundamental. Porque o meu maior medo, quando acabou o meu doutorado, eu falei para meus orientadores isso, e agora? Né? Porque até então eu estudava, e eu falei, pô, e agora, né? E, bom, de certa forma foi natural, porque tinha uma coisa que eu sempre fiz, e eu continuo fazendo, que se chama ler. E é muito importante manter esse hábito de leitura. E ler de tudo, tanto os artigos científicos, continuar lendo depois da pós-graduação, quanto livros e outras coisas. Ou seja, isso me ajuda muito a manter o aprendizado. Emanuel, você pode, por favor, compartilhar com todo mundo o seu canal de Claro, leitura, por claro, favor? sem dúvida. Porque essa é outra coisa que eu queria falar para vocês. O Emanuel é um leitor, gente. E vocês sabem o quanto eu valorizo isso, o quanto eu falo disso para vocês. Conta para eles, Emanuel, por favor. Então, eu tenho um canal, né, que às vezes fica meio abandonado, porque a gente tem várias coisas para fazer, porque a leitura é o meu hobby, né, que se chama Litera Science. Então, Litera Science é onde eu divulgo um pouco as coisas que eu estou lendo, algumas impressões sobre o mundo da leitura, da arte e também sobre a ciência, né, por isso que Litera Science. E isso eu levo comigo, né, inclusive tem uma frase do professor Paulo Freire, que eu também levo comigo, que diz o seguinte, que é mais ou menos assim, né? Tipo, que ninguém fica educando ninguém. Então, ninguém educa ninguém. O que acontece é que as nossas relações, ou seja, os homens se relacionando, que vão se educando, né? Ou seja, eles vão se mediando para as coisas que vão acontecendo. Então, eu mantenho tudo isso, ou seja, minhas relações interpessoais, mais as minhas leituras e vou mantendo sempre uh, a cabeça ativa no sentido de sempre tentando estudar coisas novas, né, que eu acho que é fundamental. Então, vou deixar meu canal aí para quem quiser me acompanhar, é o Litera Science, e para quem quiser também outros canais, eu vou falar também, eu vou aproveitar aqui o jabá, que deu espaço. Não, inclusive a gente vai divulgar tudo, vai ficar na descrição do podcast, Ah, mas que também vai ótimo. aparecer lá na descrição do Rios, a hora que sair a Uhum. notificação de estreia. Pode Que falar. chique. Então, além do Litera Science, que é um canal, então, bem para falar sobre ciência de forma geral e sobre literatura, a gente mantém, eu, professor Felipe Carpes, a gente mantém um podcast chamado Biomecast, né? Então, quem gosta só sobre biomecânica, a gente fala lá. Biomecânica é nesse podcast, tá em todas as plataformas aí também. E eu tô começando agora um outro podcast com minha irmã. É muito bom as coisas que a gente faz em família, né? A minha irmã e um amigo Então, nosso, Leandro, a gente mantém a gente começou um podcast chamado Semente de Ciência, que é onde a gente bate papo sobre assuntos gerais na ciência, e não só dentro da área da saúde.
Então, eu, por exemplo, sou da área da saúde, ela é da área da engenharia florestal, ele é da gestão ambiental. Então, a gente convida pessoas de diferentes áreas para conversar sobre ciência como algo superior a todo mundo, né? Não é a minha ciência contra a tua, não é ciência acima de tudo, né? Legal, muito bacana. E, Bruno, você tem aí um perfil de Instagram, algo que você usa para divulgar seu trabalho? Como é que tá isso? Assumo que eu não sou muito fã do Instagram, perdão, mas eu uso bastante o Twitter do modo profissional. Então, @BrunoBedo, minhas duas redes sociais são essas. Então, sinta sua vontade para seguir, manda perguntas no Twitter especificamente. Eu estou sempre por lá, postando artigos publicados, tanto na área de biomecânica quanto na parte de ciências de dados, voltadas para o Globo Esporte, para o Cartola FC, que é onde eu trabalho hoje. Então, é mais isso. Ainda não tem nenhum podcast, estou no caminho. Inclusive, tenho algumas ideias, depois quero dividir com o Manuel depois. Muito bom, gente. Ô, Bruno, como é que funciona essa questão do Cartola? Tu dá dicas pro pessoal aí, pro pessoal ir bem no Cartola? Tu tem as informações privilegiadas? Vou fazer uma propaganda, então, Ana, se você me permite. Por Eu favor. trabalho especificamente no Gato Mestre, que é um grupo de 3 cientistas de dados e um jornalista, na qual nós analisamos dados do Cartola e nós oferecemos dicas exclusivas para quem é cartoleiro pro, para quem paga para jogar, e também algumas dicas abertas que estão disponíveis no painel do Gato Mestre, dentro do site do Globo Esporte. Então, quem tiver interesse, procura Gato Mestre na Globo, vocês terão várias informações legais. E a gente está trabalhando sempre, essa é a graça da ciência, né? Sempre buscando novas métricas, novas análises, para oferecer para o cartoleiro, para a pessoa que está jogando mesmo. Isso é muito importante. É a constante evolução, e isso vai desde a academia, desde publicar artigos científicos, desde dar aula, até também um game fantasy, que é o caso do Cartola. Então, a ciência está no meio de tudo. Isso que eu acho que é o mais bonito. Sensacional. Sem Nossa, palavras. gente, olha, eu não sei. Eu vou, com toda certeza, publicar uma foto desse podcast, dessa gravação. Então, quem falou aí que não podia vir de cabelo desbagunçado, arruma o cabelo, nós vamos fazer um print screen, porque vocês não têm ideia da idade dessas duas pessoas. São dois meninos mesmo. O Emanuel está dizendo que o primeiro biomecânica dele foi aqui em Ribeirão Preto. Eu já era professora em Ribeirão Preto quando você veio. Então, são dois moleques. Vou falar, Bruno. Inclusive, Manuel, foi o meu primeiro congresso de biomecânica. Eu estava na organização, minha orientadora na época, Foi a Sara, Sara. eu estava ajudando, ela estava organizando, eu estava ajudando a organizar, eu estava levando o microfone para um lado para o outro. Não apresentei trabalho nesse congresso, estava no meu 2º ano da graduação. Então, Eu mas também, cara. foi meu Eu primeiro também. congresso de biomecânica. Foi meu primeiro também, e meu 2º ano de graduação. Olha só, tá vendo? Duas crianças, gente. E vocês veem como que a trajetória acadêmica deles modificou a vida. Emanuel vira um coordenador de curso de graduação, que é uma baita responsabilidade. Eu imagino, assim, eu tive alguns anos na vice-coordenação do curso aqui e alguns meses na coordenação, porque aí eu saí para o meu pós-doc. Então, é uma baita responsabilidade ser coordenador de um curso de graduação. O Bruno trabalha em algo que é muito curioso isso, né? A gente está falando de futuro, de como continuar estudando, e a gente vê o trabalho do Bruno hoje é algo inimaginável há 3 anos atrás. Não estamos falando de um horizonte de 20 anos atrás a gente não imaginava um cientista de dados trabalhando no Globo Esporte ou em algo desse gênero. E, na verdade, isso a gente não imaginava há 3 anos atrás, quando a gente estava no Congresso Brasileiro de Biomecânica em Manaus, a gente não estava imaginando essa possibilidade, que é o último que a gente fez presencial, né? Então, para a gente ter essa dimensão do quanto continuar estudando e adquirindo novas habilidades, vai ser importante. Vocês estão vendo o Emanuel falando do canal do YouTube, o canal do YouTube dele acontece há muito mais anos do que o meu, do Grupo do Ombro. Então, já estava na frente, já estava fazendo coisas diferentes. Ter essa coisa de continuar estudando, se atualizando, se mantendo ligado, vai trazer para nós a possibilidade de se acomodar nesse mundo novo que vem aí pela frente todo dia. E eu não tenho dúvida de que o Stricto Sensu colabora de maneira muito significativa para essa
adaptação, para essa educação que a gente tem que manter. Então, eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de fazer o estrito sensu, mesmo sem pensar em ser um docente, um pesquisador, e se você puder, não deixe de fazer. Se faz sentido para você como pessoa, a gente muda muito como pessoa, demais. Então, considere colocar aí na sua listinha uma hora que acomodar. Não tem problema, não precisa ser um recém-formado. Acho que isso vai mudar muito no futuro também, muito breve. A gente vai ter mais e mais alunos de mestrado e doutorado que são formados há mais tempo e que vieram para a universidade para experimentar esse nível de formação. E isso vai ser um ganho enorme para a profissão, para as nossas profissões todas. Então, eu queria agradecer muito vocês por dividirem as... Tinha muito mais coisa, acho que uma hora dessas eu chamo vocês de novo para outra coisa. O Emanuel contar do mentoring da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Se você está nos ouvindo, não tem uma sociedade, nunca se afiliou a uma sociedade, vão lá conhecer a página da Sociedade Brasileira de Biomecânica. É das sociedades brasileiras que eu conheço as que mais oferece vantagem para os seus associados, de desconto em congresso, auxílio, viagem, prêmio. O Bruno é um premiado da sociedade, ganhou um destaque nesse ano pela formação dele, por tudo que ele vem fazendo na carreira. Assim, é um reconhecimento de pessoas que são os nossos pares, mas é também o futuro, né? A gente está premiando o futuro, está acompanhando o futuro da biomecânica, das áreas de físio, de educação física, o pessoal da dança que também participa. Então, convidar vocês para irem conhecer e, óbvio, né? Não deixem de comentar esse episódio, mandar aí seus comentários na publicação, fazer seu print quando você estiver aí correndo ou fazendo exercício e está escutando o nosso podcast, faz seu print, marca a gente nos arrobas, eu vou deixar o arroba de todo mundo para vocês fazerem a marcação. Meninos, muito obrigada, foi um prazer enorme, vocês são... eu fico inspirada mesmo, de verdade, e fico feliz, porque como uma pessoa mais velha, eu sei que uma hora eu parto e ficam pessoas que têm, né, esse entusiasmo, essa pegada. Então, muito obrigada por estarem fazendo tudo o que vocês fazem, de verdade. Um beijo muito especial para vocês dois. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, beijo, valeu. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Emanuel. E, Ana, eu compartilho do prazer em estar aqui. Um dos grandes professores que eu admiro. Então, muito obrigado pelo convite. Muito sucesso. E precisando, estamos aí. Pode deixar. A gente precisando da Globo, a gente já sabe com quem que a gente fala. Tá bom, pode deixar. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal.